Oi pessoal, eu decidi gravar esse vídeo porque eu percebi uma certa semelhança entre o jovem Red Pill e o jovem comunista. E eu queria elucidar aqui para vocês como que eu criei essa relação entre os dois e como isso pode fazer sentido, tá? Então, primeiramente, vamos entender qual que é o conceito do jovem Red Pill e o jovem comunista. O jovem Red Pill, ele entende que a parte dele tem a supremacia masculina, então o homem ele é o provedor, ele é o que toma as decisões, ele é a cabeça da casa, até a cabeça da sociedade. E o jovem comunista, ele é muito mais apegado não aos papéis nominalmente de gênero, mas muito mais voltado à parte de produção de matéria. Então, eles têm essa ideia de que o produtor ele é dono daquilo que ele produz e a pessoa que acumula capital em cima disso, ele é o vilão, tá? Vamos para o jovem Red Pill, tá? A raiz desse sentimento de injustiça do jovem Red Pill, ele é muito mais voltado a essa batalha que ela é inversamente proporcional. O que eu quero dizer com isso, tá? Então, no começo, é mais fácil para a mulher o mercado pela alta procura do que para o homem. Então, a mulher ela tem muito mais acesso a sexo nos seus 17, 18, até os seus 30 anos, do que o homem nessa mesma faixa etária. Ele está desenvolvendo corpo, ele está desenvolvendo vários fatores na vida dele que faz com que a mulher, ela já, no desenvolvimento biológico dela, já vai ter, tá? E o que isso acarreta? Ficou muito fácil odiar as mulheres que têm a mesma idade que você por conta dessa batalha desigual e essa desigualdade em oportunidade. Então a mulher tem muito mais acesso, o homem tem muito menos. E aí, o porquê desse ódio ele ele ser tão fácil? Porque primeiramente, todo ódio ele é justificado, tá? Então, do mesmo jeito que o comunista ele odeia o cara que acumula capital e tem gente passando fome, o cara Red Pill ele vai odiar a mulher porque ele tem acesso a coisas que ele queria ter, que é o quê? Sexo fácil, tá? E o que isso acarreta, tá? Isso daí alimenta um sentimento de vingança, principalmente, porque o homem Red Pill ele tem esse conceito de eu vou construir o meu império e aos meus 30, 35 anos você vai sofrer pelas suas ações e eu vou colher o que eu construí, enquanto o cara comunista ele tem essa ideia de revolução. Então, é tirar do outro o que ele acredita que é de pertence a ele. Vamos um pouco mergulhar nessa parte do cara Red Pill, tá? A gente tem alguns problemas nessa vertente, porque, primeiramente, você está construindo alguma coisa com base em ódio, tá? A gente não pode construir uma relação com a outra frente entendendo que ela é inferior a nós ou que ela não merece o nosso 100%. Um ponto importante dentro disso tudo, que é, você tem que entender que você não tem controle sobre a ação das outras pessoas. Isso é importante. Você só tem controle sobre o que você faz. Você não tem controle nem sobre o resultado das coisas que você faz. Isso é um ponto muito importante de você saber. Por quê? Entendendo isso, você não vai associar o seu sucesso
patrimonial, o seu sucesso financeiro, qualquer que seja o seu sucesso, a atitudes de terceiros. Ela está ligada diretamente à sua atitude, ao que você vai fazer. Então, tendo isso em mente, o que eu deixo de conselho para o jovem Red Pill? Remova o ódio pelo sexo oposto. Remova isso. Continua com a mentalidade de construir um físico, de construir, ter boas ideias, continua com a mentalidade de ler bons livros. Tudo isso são pilares que são bons, que a Red Pill trouxe, mas o viés ele é totalmente voltado a mostrar que você é mais que o outro. Se você partir do princípio que você é menos do que o outro, você vai estar sempre tendo a oportunidade de aprender ali com a outra pessoa. Isso é uma coisa muito boa, tá? Sempre tem essa visão de que você está abaixo de todas as pessoas ali onde você está. Algo você tem para aprender. Até em merda que eles vão falar, você pode criar reflexões em cima disso e ali desenvolver algum diálogo construtivo, tá? O segundo ponto, se você tiver essa mentalidade de que nenhuma mulher presta, você realmente só vai direcionar a sua energia a notícias, a informação que mostre que mulher não presta. Então, o mercado Red Pill é muito voltado a isso, a mostrar, olha aqui, ó, essa mulher aqui, ela era casada, e aí ela foi lá, largou o marido para viver o estilo de vida que as mulheres vendem, que é maravilhoso, e aí agora ela se arrependeu. Aí o pessoal fala, aí, bem feito, olha o que você está passando. Então, isso daí é o segundo ponto. O que eu quero tirar de conclusão nessa parte de o que o jovem Red Pill pode fazer para direcionar essa energia, tá? Então, a gente tem duas possibilidades. Eu estava pensando sobre isso, tá? Então, na primeira possibilidade, você vai criar a sua sorte e encontrar essa pessoa na sua juventude. Encontrando essa pessoa na juventude, você vai se deparar com o seguinte dilema. Você vai falar para ela, olha, eu entendo que o cenário para você, ele é muito mais susceptível a você me largar, a você encontrar uma pessoa que tenha mais dinheiro, que vai te dar mais diversão, mas se a gente tem os mesmos valores e os mesmos objetivos, a gente precisa construir isso junto. Você vai aguentar essa fase que você acha que você está perdendo coisa, que é um investimento a longo prazo? A mulher vai abrir mão dessa etapa que ela podia estar curtindo a vida, e eu vou fazer a mesma coisa por você nos meus 30, 40 anos, criando um cenário muito mais sustentável para a gente, seja financeiramente, porque, para pensar, o grande problema do jovem Red Pill, acho que no modo geral, os homens, é essa parte da confiança com a mulher. Então, se você construiu a confiança nesse primeiro momento e você foi transparente com ela, você tentou deixar claro quais eram os seus objetivos com ela. Você falou, olha, o meu objetivo com você é construir uma vida. Então, vamos fazer esse sacrifício agora. Eu vou dar o meu melhor para construir uma situação financeira para a gente e você vai dar o seu melhor para abrir mão desse prazer momentâneo que oferecem para você nessa sua idade, que você está na sua flor da idade. E eu prometo para você que lá na frente, na minha vida, onde prometem para o homem que ele vai poder aproveitar e pegar um monte de menininha, eu abri mão disso. Isso que eu estou fazendo com você é exatamente abrindo mão dessas oportunidades. Isso é uma possibilidade de você criar literalmente um contrato com a sua parceira, mostrando que vocês estão abrindo mão de coisas, não é literalmente um contrato, mas vocês estão abrindo mão de coisas
que vão vender para vocês pra cacete, vão vender, assim, porra, curtição, vão vender pra caralho pra vocês, os seus amigos. Então, é extremamente difícil, mas é uma possibilidade. E a segunda possibilidade para o jovem Red Pill é ele aceitar os danos que a mulher sofreu durante a vida e abraçar a critério do que ele acha aceitável e não fira a moral dele. O que eu quero dizer com isso? Tem muita mulher com 30 anos que não teve o histórico sexual de uma menina de 19, 20 anos. Então, hoje em dia essa questão de idade é extremamente relativa, tá? Mas é importante vocês terem em mente que se vocês iniciarem um relacionamento, essas coisas estejam abertas entre vocês para você definir uma nota, um parâmetro de corte verbalmente ou de forma que não danifique a relação de vocês. Vocês mantenham um respeito um com o outro. Porque se você inicia um relacionamento com uma pessoa que você não respeita o que passou com ela, você não vai conseguir construir nada com aquela pessoa, percebe? E não é o objetivo acredito eu, do jovem que se relaciona para ter uma família, para ter uma estrutura. Então, não se apegue a o que aconteceu com a pessoa. Primeiro, a salvação ela é individual. Então, se você fez tudo certo na sua vida, e ninguém faz tudo certo, para falar a verdade, mas se você seguiu os seus princípios, a sua moral, você não vai ter problema de encontrar uma pessoa que talvez tenha esse direcionamento moral que você tem e você seguir a sua vida com ela. E se você não encontrar, você pode criar uma certa dinâmica de aprendizado também nos moldes de que isso não seja uma pessoa indo para o norte, outra pessoa indo para o sul. Então, o que isso quer dizer? Ah, eu tenho aqui a mentalidade de que eu preciso ter uma família estruturada, uma família numerosa, vários filhos, e a outra pessoa, ela, não, eu quero ter aqui um cachorrinho e eu quero viver aqui no apartamento, ter o meu trabalho das 9 às 6 e é isso, minha vida. As pessoas às vezes estão indo em direções diferentes e isso faz com que o, as duas partes não necessariamente queiram construir uma relação em cima disso. Elas sabem que aquilo ali tem validade, tá? Para concluir, a gente trouxe essas duas frentes, que é o cara que constrói isso, mostrando para a menina que ela vai ter que fazer sacrifícios, que lá no futuro ela vai colher. Tem também o cara que assume a responsabilidade, assume os danos, mesmo os danos não sendo dele, ele assume e ele vai lá e constrói alguma coisa porque ele entende que aquela pessoa vale a pena na vida dele, tá? O que eu quero concluir, tá? Entenda que as suas atitudes dizem muito mais sobre você do que os resultados necessariamente do que as pessoas podem acreditar que você está fazendo. Dá um exemplo. Você acredita que a estrutura familiar ela é crucial para a vida dos seus filhos. As pessoas do outro lado veem isso como uma opressão, veem isso como uma forma de patriarcado. Não se apegue à percepção alheia. Tenha claro a sua bússola moral. Não direcione ela a ódio, não direcione ela a diminuir o outro lado, mas sim enaltecer e engrandecer quem está do seu lado para somar, tá bom? Essa é uma análise de como o jovem Red Pill pode desconstruir a semelhança com o jovem comunista. É só não direcionar isso ao ódio,
tá bom? Papai ama muito vocês, filhos. Fiquem com Deus.